Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Oliveira Rocha e eu tô aqui hoje para falar sobre o uso dos porquês. Isso mesmo. Quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai escrever um relatório, quando a gente vai escrever qualquer coisa na vida, um bilhete, a gente tem muita dificuldade em utilizar o porquê correto, porque, meu Deus, por que tanto porquê? Meu Deus, eu tenho um porquê para isso, um porquê para aquilo, por que tantos porquês? Se eu fosse escrever essa frase, gente, poderia escrever os porquês de várias maneiras. Mas eu vou tentar fazer hoje na aula um rapidinho, um bate-bola das principais características dos porquês e depois no finalzinho eu vou dar uma super dica que eu falo para meus alunos, uma dica de 1 minuto, mas é claro, você tem que guardar a aula. E a aula vai ser rápida, porque eu tenho que fazer uma aula de usos ortográficos especiais. Onde, aonde, que com acento, que sem acento, mas eu resolvi fazer primeiramente de ortografia o uso dos porquês. E aí a gente começa assim. A gente começa dizendo que nós temos muitas dúvidas. Sim. Por quê? Porque a gente na escola não conseguiu assimilar quando que eu uso um porquê, quando que eu uso outro porquê. E é nesta aula de hoje que nós vamos aprender. Vamos ajudar vocês, e aí vocês assim vão ficar assim, de tristes vão ficar felizes. Então a gente começa dizendo o quê? O porquê, ele tem várias funções dependendo de como ele é escrito. Por isso que a gente está falando de ortografia. Ortografia é orto, correto, e grafia escrita. Então, na fala, por que você fez isso? Ah, por quê? Ah, eu não gosto porque isso. Ah, ele tem um porquê, parece que saem iguais. Só que na escrita, para diferenciar um porquê do outro, nós temos algumas regrinhas e a gente vai passar essas regrinhas hoje. Então, o primeiro porquê que nós temos é o porquê separado e sem acento. Esse porquê, ele serve como tipos básicos. O primeiro tipo dele é o seguinte, ele é um pronome interrogativo, ou seja, ele serve para perguntar. Pronome, ele substitui um nome. Então, o pronome, ele é utilizado no lugar do nome e ele pergunta, por que você fez isso? Ah, tava com fome. Então, a fome é o seu porquê. Mas você não sabe, né? Então, você pergunta alguma coisa, você usa por quê. E quando você pergunta, ele como pronome interrogativo no início e no meio da frase, a gente vai usar esse porquê separado e sem acento. Então, por exemplo, por que estudamos pouco? Por quê, gente? Tô perguntando e aí a gente diz que isso aqui é uma interrogativa direta. Por quê? Porque eu tenho um ponto de interrogação e eu falo pra você assim, por que estudamos tanto? Vou direto. Só que eu posso ter uma interrogativa indireta. Gostaria de saber por que estudamos tanto. Eu não estou perguntando diretamente para você, estou fazendo uma reflexão. Mas eu também estou questionando. Ai, eu não sei por que a gente estuda pouco. É uma pergunta, mas eu não estou fazendo diretamente. Então, uma interrogativa indireta. Em ambos os casos, a gente está perguntando. Então, para perguntar, é o porquê separado. Vocês percebem que ele está no início ou no meio da frase. Não é sempre que tem um ponto de interrogação. Porque ele vai ter um ponto de interrogação quando for direto. Por que você não estuda? Por que você está assistindo essa aula? Por que você está fazendo isso? E ele não vai ter o ponto de interrogação quando for aquela reflexão, aquela interrogativa indireta. O próximo porquê que nós temos é o porquê separado e sem acento com o pronome relativo. O que é o pronome relativo? É quando a gente assim, ó, eu não sei o motivo pelo qual a pessoa faz isso comigo. Eu não sei o caminho pelo qual nós vamos para a praia. Então, esse pelo qual é um pronome relativo. E ele se relaciona com o nome anterior. Não é a regra de pronome hoje, mas basicamente, quando eu puder encaixar o porquê no lugar desse pelo qual, ele fica separado e sem acento. Por exemplo, não entendo o motivo por que estudamos pouco. Não entendo o motivo pelo qual. Então, quando você puder encaixar pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, essas são as metas pelas quais a empresa, né, essas são os procedimentos, as normas, essas são as normas porque a empresa tem que passar. Então, essas são as normas pelas quais a empresa tem que passar as certificações. Então, encaixou pelo qual, pelos quais, pelas quais, a gente encaixa o porquê separado também.
E em terceiro caso, do porquê separado e sem acento, a gente vai usar quando a gente tiver o motivo ou razão pela qual. Ah, não há por que não estudar. Não há razão pela qual. Não há motivo pelo qual. Então, se a gente for pensar, o porquê separado e sem acento, pergunta no começo. Então, porquê separado com acento, pergunta no começo e no meio da frase. Ele pode ser usado no lugar de pelo qual, ou os pelos quais, pelas quais, e ele pode ser usado no sentido de não há porquê, não há razão pela qual. Aí eu uso razão pela qual separado. O segundo porquê é o porquê separado e com acento, que fica mais fácil, vai facilitando, tá? O primeiro porquê tem 3 usos. Esse segundo porquê tem só um uso. Eu vou usar ele com interrogativa, ou seja, é um pronome interrogativo, ele vai perguntar, e eu vou usar ele no final. Então você lembra que o outro porquê separado, ele tá no início ou no meio? Esse aqui, ele se encontra no final da frase. Você não estuda por quê? Não gosta de se dedicar? Por quê? Ocorre sempre isso? Por quê? Então, sempre que estiver no final da frase... Não, você não tá no final, tá, amor? A frase é só ele. Então, tá no final. Tá no final, tá pertinho ali do ponto de interrogação, é o porquê com acento, porque ele tem uma entonação. Por quê? Ele tem um som mais forte, ele é mais tônico, tá? Por quê? É esse porquê separado e com acento. Por quê? Porque ele está no final da pergunta. O próximo porquê a gente usa muito também. É o porquê que responde. Eu vou responder as coisas. Então ele é chamado de conjunção. A gente tem uma aula que a gente fala sobre as conjunções nos textos. Para quem não sabe o que é conjunção, ela serve para unir as partes do texto. Ela une, ela liga um verbo ao outro. É uma conjunção, juntar, né? Então o porquê ele vai ser conjunção quando ele estiver explicando e quando ele estiver dando uma resposta. Então, por exemplo, a professora na sua prova pergunta assim: por que a América foi descoberta assim, assim, assim? Ela está perguntando no início da frase, porquê separado. Quando você vai responder, quando o aluno vai responder, ele põe o porquê separado também, mas está errado. Se você vai responder uma pergunta, o seu porquê tem que ser junto. Para perguntar é separado. Para responder é junto. A dica que eu dou para os meus alunos é a seguinte: quando a gente vai perguntar, as nossas ideias estão todas soltas, separadas. Quando eu vou responder, eu já consegui alinhar as minhas ideias, juntar as minhas ideias. E aí a gente tem então, perguntou as ideias soltas, porque separado. Respondeu as ideias alinhadinhas, então porque é junto. E aí então a gente tem ele que vale a pois. Né? Então, estudamos bastante porque necessitamos de aprovação. Estudamos bastante, pois eu estou dando uma explicação, tá? Estou dando uma causa aí. Então, a gente tem a conjunção. E aí, por último, o porquê junto e com acento. Existe mais um, são 4 tipos. Porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto e sem acento e porquê junto com acento. O porquê junto com acento, ele equivale a o motivo. Você lembra que no separado a gente tem assim, eu não sei por que você vem aqui, não sei a razão pela qual. Razão pela qual é separada. Mas quando é só um motivo, aí é junto. Então, por exemplo, ele tem um porquê de fazer bagunça que eu não aguento. Ele tem um motivo, uma causa. Quando a gente então puder substituir por o motivo, uma causa, a gente vai ter esse porquê. Ele é um substantivo, ele é um nome. E qual é a dica, Rosana? A dica é a seguinte: ele sempre tem o, sempre tem o ele sempre tem um artigo, ele sempre tem esse nomezinho junto. Então, um porquê. Aí a gente vai ver exemplo. Não sei o porquê de tanta controvérsia. Não sei tem um porquê. E aí a gente vai ter, então, essa oração. Ele tem um porquê de ser assim, então um motivo, uma causa. Então, essas são as dicas de hoje. Para que nós encerremos, eu fiz uma colinha. Não é para colar na prova, não. Mas guarda tudo que eu estou explicando aqui na aula de hoje. Porquê separado? Lembra? Estou perguntando, as ideias estão soltas. Ele pergunta. Ou eu vou dizer motivo pelo qual. Ou pelo qual.
Esse porquê, basicamente, a gente usa mais em pergunta. Lembrando que ele, porquê separado, pergunta no início ou no meio. Porque se eu estiver perguntando no final, perto do ponto de interrogação, eu vou ter o porquê separado e com acento, tá bom? Perguntou, porquê separado. Tá no início e no meio, não tem acento. Tá no fim, põe o acento ali. E aí, o porquê, quando responder ao porquê, junto. Professora pergunta com o porquê separado. Ideia solta. Você alinhou e você responde com o porquê junto. Só vai perguntar com o porquê separado com acento se for no final. E por último, motivo. Quando eu tenho o motivo, quando tem um ou o junto com o porquê. Então tem um porquê de eu estar explicando essa aula. Tem um motivo. Então aqui a grande regra é, só vai aparecer com o artigo, um ou o. Ou esse. Esse porquê seu aí me incomoda. Esse motivo me incomoda. Então basicamente é isso. Se você guardar essas regrinhas, você vai conseguir. Eu queria que o vídeo ficasse parado aqui, ó. Ah, mas ele não para, ele para quando ele quer. Mas então basicamente é isso. Tente usar o porquê correto. Não esqueça mais. Perguntou separado, respondeu junto. É o básico, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima aula que a gente vai fazer um uso aí ortográfico especial. Próximos textos, prestem atenção. Tô perguntando separado, tá respondendo junto. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!